Opa, gente, bom dia! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu estou feliz por mais uma vez estarmos juntos, aprendendo um pouquinho mais da Palavra de Deus. E hoje eu quero convidar você para irmos à Palavra de Deus e observarmos um extraordinário milagre de Jesus na vida de um homem que estava, digamos, sofrendo já há um bom tempo, passando por grandes dificuldades e com medo talvez do futuro. Mas Jesus chega e transforma a situação daquele homem, realizando um milagre, trazendo bênção sem medida para a vida daquele homem. O texto está lá em Marcos, capítulo de número 3, os versos de 1 a 5. O título lá é O Homem da Mão Ressequida, o Homem da Mão Mirrada. Diz assim o texto: de novo, entrou Jesus na sinagoga e estava ali um homem que tinha ressequida uma das mãos. E estavam observando a Jesus para ver se o curaria em dia de sábado, a fim de o acusarem. E disse Jesus ao homem da mão ressequida: vem para o meio. Então lhes perguntou: é lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio, olhando-os ao redor, indignado e condoído com a dureza do seu coração, disse Jesus ao homem: estende a mão. Estendeu-a e a mão lhe foi restaurada. Olha que bênção, olha que alegria, né? Aqui me chama a atenção alguns detalhes. O primeiro detalhe é que a mão mirrada ou ressequida literalmente, a ideia aqui é de literalmente seca. Ou seja, aquele homem tinha uma das mãos secas, como se tivesse sem carne humana nela, né? Lucas vai dizer que esta era a mão direita, lá em Lucas capítulo 6, os versos número 6. Provavelmente esse homem talvez tenha sido acometido por uma lepra, que tenha ressequido a sua mão, que tenha tirado os movimentos da sua mão. E com isso me chama a atenção um detalhe. Diz que esse homem estava na sinagoga. Me parece que não era permitido que entrasse alguém com tal doença naquele lugar. Então fica aí uma dúvida se ele estava exatamente dentro da sinagoga ou da parte de fora, né? Mas o fato é que Jesus olhou para aquele homem. Jesus viu aquele homem. Jesus olhou além da multidão. O fato de que Jesus chama aquele homem ali no verso de número 3, vem para o meio, levanta-te e venha para o meio, dá a ideia de que aquele homem talvez estivesse realmente ou para o lado de fora ou de canto daquela sinagoga. Mas, embora muitos não estivessem olhando para aquele homem, Jesus estava. E é interessante que, ao olhar para esse texto, nós percebemos que há algumas formas para acontecer um milagre. Jesus, com certeza, poderia curar aquele homem sem nem mencioná-lo ali. Jesus tinha poder para simplesmente curar aquele homem à distância, se ele quisesse fazer. Mas Jesus não faz isso. Jesus chama aquele homem, em primeiro lugar, para vir para o meio de todo mundo. E então, com isso, nós precisamos pensar que mesmo para vivermos um milagre, há coisas que dependem também de nós. Mas mesmo isso que depende de nós, que de fato é a fé daquele homem, né? E nós vamos ver isso já na sequência, até isso Deus nos dá antecipadamente. Porque veja comigo, o verso de número 5 vai dizer o seguinte: olhando-os ao redor, indignado e condoído com a dureza do seu coração, Jesus disse ao homem: estende a mão. Pensa comigo, gente. O homem tinha a mão ressequida. O homem tinha a mão mirrada. Como que ele iria estender essa mão? Aqui nós temos já um ato de fé e de obediência. Aquele homem não pensa duas vezes. Ele estende a mão. E Jesus Cristo cura esse homem. Olha que milagre extraordinário. Jesus mandou o homem esticar a mão diante de todo o povo na sinagoga. Pelo poder de Deus, o homem foi capaz de fazer o que nunca antes havia feito sozinho.
Mas embora sua obediência tenha sido capacitada por Deus, ele ainda teve de fazer o esforço de obedecer a Deus, de obedecer a voz de comando, a voz do próprio Deus, né? Que é Jesus Cristo. Jesus dizendo para ele, estende-a a mão. Eu quero falar aqui com você que talvez você esteja enfrentando um problema muito grave, uma dificuldade muito grande, talvez parecida com a desse homem. Eu quero convidar você a olhar para a palavra de Deus e olhar para Deus e clamar a Ele por misericórdia, porque Ele tem poder para curar, Ele tem poder para transformar, Ele tem poder para libertar, Ele tem poder para salvar. Peça a Deus, clame a Deus e não fique preso nos seus medos, nas suas crises, mas pela fé, assim como aquele homem, faça o que Deus pede que você faça. Faça o que Cristo pede que você faça. E o que é que Cristo pede a você nesse momento? O seu coração. O que é que Cristo pede a você nesse momento? Que se arrependa dos seus pecados e reconheça Ele como o único e suficiente Salvador. E este é o grande milagre da sua vida. Tenha fé, porque a fé é um dom de Deus. Efésios capítulo 2, verso número 8, né? O próprio Deus é quem nos dá, e com certeza foi Deus quem deu a fé a este homem da mão ressequida para estendê-la, para esticá-la. É o mesmo Deus que atuará e está atuando na minha vida e na tua vida nesta manhã. E Ele pode, por graça e misericórdia, curar. Ele pode, por graça e misericórdia, libertar, salvar, transformar a vida de quem quer que seja. Porque Ele é Deus e Ele pode fazer. Bom dia, que Deus te abençoe, te guarde, te sustente e te dê um dia de paz na presença dEle. Espero no nosso próximo encontro, se assim o Senhor Jesus nos permitir. Um abraço e até lá.